Desafios do transporte urbano de passageiros. Geralmente, os serviços de transporte urbano eles são controlados pelos governos locais, que determinam as rotas, as tarifas, investem na infraestrutura, desde os pontos de ônibus mais simples até as obras mais complexas de engenharia em sistemas BRTs bem feitos, por exemplo. A operação, entretanto, costuma ser outorgada às empresas de transportes que irão operar nesse sistema sob contratos de concessão. Além de investir na compra dos ônibus, essas companhias ainda respondem pela contratação dos motoristas, dos cobradores, quando há, claro, dos mecânicos, de gestores e outros profissionais e serviços necessários para manter essa operação regularmente. Os termos do contrato variam de acordo com as exigências de cada município. Tratam-se de concessões multimilionárias que afetam diretamente a vida dos passageiros todos os dias. Ou seja, apesar de todo o potencial positivo que essas licitações podem gerar para a sociedade, com tarifa justa e transporte de qualidade, incluem veículos modernos, sistemas eficientes, eles precisam ser ainda um negócio lucrativo aos operadores. Infelizmente, nos acostumamos a ver concessões que não cumprem suas promessas, gerando a percepção de que o poder público não consegue gerir o serviço da melhor forma para garantir o desenvolvimento efetivo do sistema de transporte urbano. Em artigo publicado em 2018, especialistas em transporte do Banco Mundial elencaram 4 requisitos básicos para uma boa licitação. E por que eu estou falando disso agora? É porque estamos em 2020, ano de eleições municipais, um período em que promessas começam a acontecer a rodo, pelas prefeituras, pelos candidatos, mas é um período também que as prefeituras muitas vezes antecipam licitações já para garantir esse serviço ainda nesse ano, o início de novos veículos operando, a melhoria dos serviços, já visando a eleição, a continuidade das suas atividades à frente do governo municipal. Vamos agora conhecer os 4 pré-requisitos básicos listados pelo Banco Mundial para garantir a lisura dessas licitações e a eficiência dos serviços que serão prestados. Primeiro, baixa barreira de entrada para promover a concorrência. Se refere a uma tendência de negociação entre as cidades com os operadores existentes, dificultando uma concorrência real. Há ainda aquelas prefeituras que criam requisitos que favorecem as empresas de sempre, impossibilitando que os recém-chegados ganhem uma oferta. O Banco Mundial argumenta que, mesmo que as razões sejam legítimas pelas quais os governos podem proteger os operadores tradicionais, somente uma concorrência verdadeira com condições equitativas pode incentivar as operadoras a aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar os padrões dos serviços. 2. Definir a duração ideal do contrato. Os operadores normalmente desejam conquistar contratos estáveis e com o maior tempo possível. Afinal, as empresas respondem por altos investimentos em capital financeiro e humano para iniciar as suas atividades e precisam de algum tempo para recuperar os valores e lucrarem com as suas operações. Contratos curtos também podem viabilizar o financiamento na aquisição de frota. Para as prefeituras, longos contratos podem ser de riscos, afinal, mudanças nos padrões de mobilidade podem ser necessárias nesse meio tempo. Mas, de acordo com o Banco Mundial, cidades como Londres descobriram que os contratos de 5 a 8 anos são suficientemente longos para dar aos operadores um retorno justo sobre o seu capital e esforço, preservando os interesses da cidade. 3. Usar incentivos de forma inteligente. As regras para as concessões contemplam um sistema de penalidades e recompensas financeiras para assegurar que os operadores se adequem aos padrões de desempenho definidos no contrato, desde que façam sentido ao negócio do operador. O Banco Mundial alerta que penalidades extremas ou impraticáveis, como a rescisão do contrato, não são críveis nem exigíveis, a menos que existam outros operadores no mercado habilitados a assumir o controle imediatamente. Por outro lado, multas muito baixas não impedirão que os operadores reduzam serviços para diminuir seus custos operacionais.
4. Adaptar os contratos ao tipo de serviço. Sob um contrato de custo, as operadoras são pagas com base em variáveis operacionais específicas, como o número de quilômetros registrados, destaca a recomendação do Banco Mundial. As empresas devem se concentrar exclusivamente no fornecimento de serviços, enquanto a maior parte do risco é transferido para a cidade. Ou seja, estamos falando de demanda flutuante, evasão tarifária, etc. Isso funciona em condições favoráveis ao acompanhamento da aplicação, como nas rotas de alta densidade, ou seja, corredores de BRT, por exemplo. Entre as soluções para que os operadores cumpram seus objetivos de desempenho e atendam a tantos passageiros quanto possível, se destacam os contratos de custo líquido, em que o pagamento depende, em grande parte, do número de passageiros transportados. Soluções híbridas que combinam variáveis operacionais e riscos de demanda também podem ser interessantes e já começam a surgir. Já estamos vendo esse tipo de solução há algum tempo. E aí, gostou desse vídeo? Interessante, né? Saber o que se deveria ter, se considerar numa licitação, né? As exigências, como a cidade ganha, a sociedade ganha, as empresas também, os operadores também precisam lucrar com isso. Então ajuda a gente, se inscreve no canal, esse botão vermelho aqui embaixo, dá um joinha pra gente, tá? Esmaga no like, marca o sino para receber as atualizações e compartilha, tá? Compartilha no WhatsApp, nos seus grupos, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, em todos os lugares, beleza? Valeu, ajuda a gente a crescer. Até o próximo vídeo.